Levante sua Bíblia comigo e repita: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu faço o que a Bíblia diz que eu faço, eu sou amigo de Jesus. Deus seja louvado. Vamos orar. Pai amado, queremos te agradecer por tua palavra, que será lida mais uma vez agora, será ministrada aos nossos corações. Te agradecemos pelo ministério de louvor, que levou a tua igreja, Pai, até o teu santo e sublime trono. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor fale com cada um de nós, dentro da nossa necessidade, porque Tu és Deus. Tu sabes o que cada um tem passado, Tu sabes, ó Pai, que os dias são difíceis, mas nós sabemos o Deus a quem nós servimos e tanto amamos. Pai amado, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, Senhor, rocha-me, Redentor meu, e possa ser plantado no coração dos irmãos, gerando frutos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, povo de Deus. Abra sua Bíblia. No segundo livro de Reis, capítulo 4, faremos a leitura versos do 1 ao 7. Segundo Reis 4, versos do 1 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para pagarem as dívidas. Verso 2. Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: A tua serva tem nada mais do que uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e os teus filhos vivam do resto. Vamos orar. Pai, tua palavra é maravilhosa. Abre agora o nosso entendimento para recebermos a palavra de bênção e o alimento necessário para esta semana. E certamente o Senhor nos fará prosperar na nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém. O tema da ministração desta noite é, repete comigo: a obediência precede o milagre. Você já viu que muitas pessoas têm buscado as bênçãos de Deus, mas não pretendem obedecer? Já perceberam isso? Muitos querem os favores do rei, mas não querem a intimidade com o rei. Muitos querem as bênçãos do tesouro real, mas não querem a bênção de ter o dono do tesouro real, né? Então, o que é que acontece, meus queridos? Nós somos convidados hoje, por nosso Senhor Jesus Cristo, a observarmos a vida dessa mulher, que não tem nome descrito aqui nesse texto, mas que deixa para mim e para você um exemplo extraordinário de fé, de obediência e de reconhecimento do poder que Deus tem. Poder esse que ela reconhece quando ela vai até o profeta, o servo de quem? De Deus. Então demonstra que no coração dela estava plantado esse desejo na alma
de buscar a presença do Senhor, sabendo que ele seria capaz de resolver. Não se sabia como, não se sabia de que forma, mas se sabia que Deus iria agir. Quem crê nessa verdade? Eu e você somos convidados a perceber essa questão também, meus irmãos. Porque nós, por vezes, levados a pensar que sempre teremos que ter todas as soluções mirabolantes para promover o agir sobrenatural de Deus, a gente acha que é assim. Primeiro eu tenho que ter todos os recursos para depois ir até Deus e dizer, Deus, o que é que eu faço? Não. Você tem que ir, como a gente acabou de ouvir aqui no finalzinho do louvor de hoje, vem como está. Ela foi como estava e o que tinha? O que ela tinha? Nada, além de um pouco de azeite em casa. E o que é que você tem para apresentar a Deus? O que é que você tem que Deus pode usar para começar a resolver as questões na sua vida? Porque a vida, meus queridos, vai nos apertando, vai nos trazendo confusão na mente, confusão no coração, e vamos esquecendo durante o decorrer do ano. A gente já está terminando o mês de março, daqui a pouquinho começa abril. Já chega a Páscoa. Está passando rápido demais. O que a gente fez, o que a gente ainda vai fazer durante esse ano para Deus, para a nossa família. E aí são tantas coisas, tantas notícias ruins que a mídia nos mostra. O mundo aí no Oriente Médio em guerra. E a gente vai esquecendo de quem Deus é. Anote o texto, Romanos 4, versos 17 e 18 diz, como está escrito, eu constituí Abraão pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos, diga amém, e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Olha o poder de Deus. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a tua descendência. Glória a Deus por isso, irmão. Isso é uma bênção para os nossos corações, porque Deus, Ele traz à existência coisas que não existem pela palavra do seu poder. A primeira coisa que Ele criou no mundo foi por sua palavra, nem existia. A matéria-prima de Deus é um nada. Você pode dizer amém? O que é que precisa ser resolvido na sua vida? Deus não precisa de nada. Mas Ele quer fazer uma parceria com você e perguntar, o que é que você tem? Para você se sentir participante, também responsável, porque a gente vive numa geração que é assim, ganha as bênçãos de Deus, ganha as bênçãos dos pais, o pai paga escola, dá roupa, paga faculdade, investe na família, e a criança ou adolescente ou jovem acha que fez mais do que a obrigação. Tem um empresário norte-americano, que ele é um multimilionário, toda vez que ele vai fazer viagens, ele vai na primeira classe com a esposa e bota os meninos na classe econômica. O pessoal pergunta, oxe, isso aí lá em Pernambuco a gente chama isso de pirangagem. Você conhece alguém pirangueiro? Murrinha, aqueles cabas que se botar um sonrisal na mão, jogar ele dentro da Lagoa Feia, não sobe uma bolha. Pensa nos cabas amarrados, pronto. Aí ele, não, eu boto eles lá na classe econômica porque a conquista quem desfruta sou eu, porque eu conquistei. E eles têm que entender que eles ainda estão ganhando até demais porque estão indo de avião. Para valorizar o que o pai e a mãe faz. Por favor, quem concorda, pai e mãe, por favor, levanta a mão e diga, é verdade. Porque tem que valorizar o que o pai e a mãe faz. Não adianta nem chorar, Tiago, é isso aí mesmo, é verdade mesmo. É isso aí. Sabe por quê, irmãos? Porque não se sabe o valor e o preço do suor derramado e das lágrimas derramadas. Então Deus, Ele muitas vezes faz dessa forma. O que é que tu tens? É o azeite. E você pode ver, Deus não pediu nada para ele, foi só para ela. Pega o azeite, Deus vai te abençoar, paga o que você está devendo, e o que sobrar você vive com o que sobrou. Deus não pediu nada para ele, ele só abençoou, porque Deus é assim. Você sabe por que é que Deus não pediu nada para ele?
Porque tudo é dele. Tudo é dele. O dízimo, porque tem que dar. Meu irmão, se você não der, não vai afetar em nada Deus, só vai prejudicar a pessoa que não quer fazer o que Deus estabeleceu e ponto. Não quer? Vida que segue. Agora vai viver coisa diferente aquele que é fiel ao Senhor e obedece o que a palavra manda. Você pode dizer amém? E aí, meus irmãos, quando nós vimos até esse texto, a gente vai ver que Deus, ele cria o mundo a partir do nada. E cria o ser humano a partir do barro. Está vendo? Não precisa de quem mais. E Deus vem perguntar para você hoje, o que tens em tuas mãos? Ele fez essa pergunta para Moisés, lá em Êxodo, só note o texto, Êxodo 4, versos 2 ao 4, diz assim, sobre essa questão, olha, eu tenho essa vara aqui, esse cajado na minha mão. Cajado de pastor se tornou em sinal de poder para libertar Israel, abrindo o mar vermelho. Agora me diga, que poder tem um pedaço de madeira? Nenhum. Mas na mão de Deus, faz o mar abrir. Davi, quando foi enfrentar Golias, o que é que Davi tinha nas mãos? 5 pedras. E aí eu acho interessante que tem alguns teólogos que têm uma fé, que eu olho assim, rapaz, esse cabra é mais crente do que eu tenho que aprender com esse cabra. Ele disse que quando ele pegou as 5 pedras, não era para que se errasse uma, derrubava não. Ele sabia que não ia errar, é porque tinha 5 gigantes. E se viesse um atrás do outro, ai pai, ia se arrebentar na pedrada, meu amigo. Era um para cada gigante. Inclusive, a Bíblia fala dos gigantes que Davi enfrentou, não foi só Golias, não. Inclusive, o último gigante, quem livrou ele, foi um dos valentes de Davi, que ia morrer pela mão do 5º gigante, que já é outro episódio para a gente contar depois, e alimentar a nossa fé. Mas perceba, uma simples pedra na mão de quem sabe, traz vitória para uma nação. Ainda mais o que tens na tua mão, Deus é capaz de trazer vitória para você, para a sua casa, sua família, em nome de Jesus, irmão. Eliseu e a viúva, uma vasilha de azeite, multiplicado por Deus, quitou dívidas e sustentou a família. Evitou os filhos de serem vendidos como escravos para pagar a dívida, porque antes era assim, está devendo? Leva os meninos. Tem uns pais que estão sorrindo ali. Eu não sei se eles iam querer que... Eu vi um vídeo essa semana e eu ri demais. Estava lá dizendo, ame os seus filhos, desfrute deles. Porque em um piscar de olhos eles somem. A pessoa... Some, Senhor, some. Meu Deus. Aquela mulher, ela tinha azeite. Azeite esse que é ressaltado em seu valor e importância, na simbologia que nele em si guarda. Para nós cristãos, o azeite simboliza a presença do Espírito Santo do Senhor. E o nosso desejo essa noite é que nesse início de pregação, é que o azeite do Senhor esteja derramado sobre a sua vida em nome de Jesus, renovando a sua mente, o seu coração e a sua fé para a glória do seu nome. Ele mostra também que o azeite é uma necessidade, sine qua non, não haverá resistência até o dia da salvação. Sem o azeite na nossa vida, nós não vamos conseguir chegar até o dia da nossa salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque das 10 virgens, 5 foram prudentes e tiveram azeite até a hora de entrar no dia da salvação. As outras perderam, porque não tinham o suficiente. E azeite é algo intransferível, você não dá para emprestar, se você emprestar fica sem. Já mostrando, não empresta não o que não pode ser emprestado. Eu vou respirar, eu vou emprestar meu fôlego. Como? Não tem como, irmão. É seu. É você com Deus. O que tens em tuas mãos? Gideão, ele tinha uma tocha numa mão, uma buzina, uma corneta na outra mão, e a tocha escondida dentro de um vaso de barro.
Qual foi a estratégia que Deus deu para ele? Você vai pegar uma tocha e a buzina. Arrodeia todo o vale onde os exércitos dos midianitas estão acampados. 300 mil midianitas. Tinha 300 homens de Gideão. Lembra do filme? 300. Raul. Deus manda, se espalhe lá, e eles vão lá para cima. Quando eu der o sinal, você toca a trombeta e grita, por Deus e por Gideão, e levanta a tocha. Na hora que levantar a tocha, só fica com ela em pé, e o resto é comigo. A Bíblia fala que quando eles quebraram o vasilhame e gritaram, por Deus e por Gideão, e tocaram as trombetas, levantaram a tocha, todo o acampamento acordou, e quando olhou para cima, viu aquela multidão de tochas, e eles começaram a se matar entre si, e eles não levantaram a mão, achando que os inimigos já tinham invadido o acampamento. Sabe o que é interessante? Cada tocha simboliza, naquela época, que atrás de uma tocha tinha 1000 homens. Ilusão de ótica. Não brinque com Deus, não. Atrás de cada tocha daquela tinha um segurando a tocha e mais nada. Mas eles achavam que tinham 1000 atrás. Então, quando eles olham e vê 300, eles não iam sair contando de um por um para saber. Ou matava ou morria, foram se matando. Você percebe que o que tem na sua mão é suficiente para Deus fazer? Você já pode agradecer, já vai agradecendo a Deus aí, porque Ele é capaz de fazer. Deus faz isso, irmãos, continua fazendo. Ele é Deus. Ela tinha azeite. O azeite que simboliza a concretude da necessidade da presença do Espírito Santo em nossa vida. Mas olha, em segundo lugar, a obediência abre o caminho para o milagre. Segundo Reis 4, versos 3 e 4 diz assim: Então disse ele, vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Irmãos, Deus nos orienta a buscar vasilhas. A sua vasilha pode ser a doação do seu tempo. A sua vasilha pode ser o seu testemunho de vida. A sua vasilha pode ser a sua mão estendida. Pode ser o cajado igual de Moisés, pode ser uma pedra igual Davi. Pode ser a sua profissão. Pode ser o que você sabe fazer e não está fazendo, está guardado ali na sua manga. Mas Deus quer usar o que você sabe. A nossa vasilha, irmãos, significa a nossa vida, que deve ser enchida com o óleo do Espírito. O seu testemunho de vida, mudado pelo Espírito Santo, é uma vasilha poderosa. A sua santificação também. Fala comigo, me ajuda, Jesus, porque é difícil. Irmãos, a obediência a Deus é uma necessidade que todo cristão que quer viver o extraordinário e que precisa do agir do milagre do Senhor, não é que você vai comprar milagre porque não se compra, até porque Deuteronômio, no capítulo 28, ele vai nos dizer que aquele que leva Deus em consideração e cumpre a sua palavra, as suas bênçãos os alcançarão. Está escrito. Se preocupe em obedecer. Deuteronômio 5:29 diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Quem quer bênção para os descendentes, com os filhos, marido, esposa, todo mundo? Irmão, só obedece, não tem mistério. O ser humano por si só gosta de mistério, gosta de coisas escondidas, coisas que, nossa, quem vai adivinhar meu futuro? Gosta dessas coisas assim, mas não quer obedecer e não quer pagar o preço. Tem muita gente que diz, eu não acredito na Bíblia não, porque ela foi escrita por homens, para enganar pessoas. Irmãos,
Graças a Deus foram homens que escreveram, né? Que é para a gente entender. Inspirados por Deus. Não foi inspiração humana, sabe por quê? Porque ela confronta a gente da primeira página da Bíblia até a última página da Bíblia. Você acha que se um ser humano tivesse escrito de vontade própria isso aqui, ia meter o dedo na ferida da gente constantemente, dizendo que aquele que pecar, essa alma morrerá? Você acha mesmo que se fosse um ser humano escrito por vontade própria, ia falar a lista de pecados daqueles que vão estar fora do reino de Deus? Nunca. Ia fazer de que jeito? Ia tirar os pecados para deixar só o que presta. Como disse certa vez um ébrio, para os mais jovens, uma pessoa dada ao vinho, o famoso pé de cana, estava lendo a Bíblia e estava encantado. Nossa, que livro maravilhoso. E foi Gênesis, e foi Êxodo. E nossa, que livro poderoso, tal. Quando chega naquele texto que diz, não seja dado ao vinho, porque o vinho é escarnecedor, esse livro não presta. Porque tocou no assunto que era a necessidade dele de cura e de libertação. Quantas coisas eu e você precisamos receber da parte de Deus para termos um novo tempo. Sabe, 1 Samuel 15, 22. Por acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, disse o Senhor. A obediência precisa estar presente na vida de todos nós, em nome de Jesus. Eu vou pedir para colocar um texto aí para nós agora, João 14, verso 15. Quem ama Jesus aqui? Pronto, você vai ler, e assim que ler, você vai falar para a pessoa do lado. Tem certeza? Pode ser? Vamos lá, ler todos juntos? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Pergunta para a pessoa do teu lado, tem certeza que você ama? Você já parou para pensar que a lei de trânsito é para proteger a gente de sofrer acidente? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a receita que o médico passa é para livrar a gente de morrer? Você já parou para pensar que o resumo que o professor de história passa para a prova é para você tirar nota boa? Amém, pois estude. Você já parou para pensar que a lei de Deus, ela nos protege da morte eterna? Pode dizer o glória a Deus mais alto, irmã? Isso é bênção, irmão. Então, se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Meu irmão, não tem como, eu tenho que obedecer. Repete comigo, eu tenho que obedecer. Mais uma vez. De novo. Para não perder o costume. Salmo 18, verso 44. É um desabafo de Deus. Porque ele diz assim: assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. O próprio povo dele não obedecia. Você já viu que às vezes o filho da gente não quer obedecer? Ou às vezes foi a gente que foi o filho que não obedeceu? Olha aqui. O povo de Deus não queria obedecer, os estrangeiros estavam obedecendo. Eu e você fomos alcançados pela graça do Senhor que derramou-se para as nações. Nós somos os gentios, mas que levamos Jesus em consideração. Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, no seu nome. Isso é poderoso para nós, irmãos. Lucas 6,46. Pronto, esse aqui é um gancho de direito em homenagem a Chuck Norris, que morreu essa semana. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?
Irmãos, se eu chamo o Senhor de Senhor, eu tenho que obedecer o Senhor. Mas hoje a gente é ensinado a normalizar o desrespeito. Não se chama mais pessoas mais velhas de Senhor. Você já viu? Não chama mais o pai e a mãe de Senhor, de Senhora. Meu amigo, lá em casa, eu ia na padaria, benção mãe, beijava a mão, eu vou aqui rapidinho. Benção para entrar, benção para sair, benção para comer, era direto assim. O senhor quer, a senhora quer, nunca chamar minha mãe de você? Não, meu amigo, eu tenho a mão meus dentes. Ah, ignorância não, irmão, é respeito. Respeito. Foi casado, nem se preocupe. Pastor, mas eu casei com 18 anos. Sim, senhor, sim, senhora. Ah, mas me sinto velho. Continue, senhora. Continue, senhor, se sentindo bem velhinho. Vai ser senhor e senhora, é respeito. Não é ofensa. Mas é uma geração que está tão perdida que a tradição é uma ofensa. Se a pessoa insiste em não quer ser chamada de senhor e senhora porque está no céu, bom, a pessoa não quer, é outra história. Você respeita e está de boa. Mas, irmãos, o Senhor continuará sendo sempre Senhor da eternidade. Atos 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. Tiago 1:22. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, para não enganarem-se a vós mesmos. Hebreus 5, versos 8 e 9. Esse aqui eu vou ler com vocês. Hebreus 5, versos 8 e 9. Todos juntos. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquele que padeceu. Olha o 9. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Você pode dizer amém, meu irmão? Ajuda aí. Glória a Deus por isso. Irmãos, poderosa palavra essa. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E muitas vezes a gente não quer que os filhos sofram. Mas não é sofrimento para fazer a pessoa ser torturada, não. É para passar pelo aperto, para saber que tudo se paga na vida, tudo se tem um preço para se chegar a algum lugar. E tem gente que quer entrar no céu de graça e vai entrar de graça pela salvação de Cristo. Mas aqui, na palavra tem a regra: obediência. O significado espiritual da obediência é entrega e confiança. Colocar seus talentos, recursos e sua própria vida nas mãos de Deus. Crer na potência divina. Deus transforma o pouco que temos em algo grandioso para a glória do seu nome. Fé no ordinário. Não é na pessoa ordinária, tá? É outra coisa. Ordinário é algo que acontece naturalmente e cotidianamente. Extraordinário é uma coisa que acontece dificilmente. Então, fé no ordinário. A necessidade de fé para usar o que já se tem. Como fé, dons, talentos, uma vasilha. Para a glória de Deus. E acreditar na provisão. Deus, ele pode suprir o que falta, mas ele também quer usar o que já temos. Repete comigo, ele vai usar o que eu já tenho em nome de Jesus. Mas hoje a igreja do Senhor, em vários lugares, segundo Leonard Ravenhill, ele diz que a tragédia de hoje é que a igreja está buscando a felicidade, não a santidade. Eu vou fazer se eu sentir. Irmão, se a gente for fazer porque sente, você nem levanta da cama. Ah, eu senti vontade de... Quem aqui sente vontade de acordar às 5 da manhã para correr? 1, 2, 3, Senhor, liberta essas almas, Senhor. Eu também faço parte dessa. Correr não, mas na academia eu estou lá às 5 horas da manhã. É bom demais, não é não?
É bom demais. Mas, mas de livre vontade, quando está chovendo, está aquele frio. Você foi dormir 2 da manhã, como é que você acorda 5? Você está gripado ou com a garganta inflamada, você vai querer ir trabalhar? Hã? Deus está me revelando aqui, que tem gente dizendo, pastor, nem curado eu estou querendo. Avalie gripado, vou não. Misericórdia, Senhor. Nós tá vivinho. Pegar o lixo, dobrar o lençol da cama, tal. Você vai usar a frase que diz assim: quem não trabalha, que não coma. Quem tem coragem de dizer isso? É uns pai mole. Está na Bíblia, macho, isso é um versículo bíblico, que aquele que não quer trabalhar, então que não coma, está na Bíblia. Usa isso aí, não quer, pronto, não quer negar comida não, você faz só uma coisinha, chamada Wi-Fi, americanamente chamado de Wi-Fi, você corta. Aí você vai ver um milagre, o morto levantando-se da tumba e indo fazer o que precisa. Sim ou não? É desse modelo, meu amigo, não brinca não. Mas olha, em terceiro lugar, o milagre acontece no secreto. Segundo Reis 4:4, então ela entrou, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, deitou o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte, que ela estava obedecendo, né? Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte as que estiverem cheias. Irmãos, a necessidade do cristão em obedecer o que Deus estabeleceu traz resultados que os que não obedecem provavelmente nunca alcançarão. Como é o nome daquele cabra que o profeta mandou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Os crentes estão lendo a Bíblia, Naamã. Ele mergulhou 2, 3, não, vou de novo nesse rio sujo, tem rio mais limpo e melhor do que esse aqui na minha terra, não vou continuar não. E a funcionária dele, homem, macho, mergulhe, custa o que? O senhor já veio até aqui, homem, só são 7 vezes, dê 7 mergulhinhos aí, é coisa ligeira, só obedeça. E a Bíblia diz que quando ele mergulhou pela 7ª vez e saiu da água, a pele dele estava como de um bebê. Glória a Deus por isso. Daniel, ele orava de dentro da casa dele 3 vezes por dia, após o decreto do rei. Quem se ajoelhar para orar outro que não seja a mim, vai ser jogado na cova dos leões. Daniel 6, verso 7, diz assim: todos os presidentes do reino, os capitães, príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Não sei quantos viram em um país lá na Europa, para não errar, não vou dizer o país que eu não lembro o nome, mas tinha uma mulher orando em frente a uma... Ela orando do outro lado da rua, 3 dias em pé, a clínica ali do outro lado e ela do lado de cá, em silêncio, sem cartaz, sem nada, em pezinho aqui, ó. No terceiro dia chegou a polícia e disse: o que é que você está fazendo aqui? Ela: estou parada em pé. E começou a tentar ver o que é que ela estava fazendo ali. Disse: não estou fazendo nada, estou quieta aqui. E o policial perguntou: pode jogar no Google aí depois. Você está orando? Estou orando sim. E ela estava orando pela vida das criancinhas que estavam sendo mortas ali dentro. Aí, você está orando, tá bom, bora, mão para trás, está algemado e levou presa, porque estava orando. Olha aqui se repetindo. Olha aqui se repetindo. Quem fizer isso vai ser jogado na cova dos leões, se pedir a qualquer Deus. Olha aqui. A história, os alunos lá na escola, eles sabem, eu sempre digo, a história se repete. A história se repete. Continua se repetindo.
E vai continuar a se repetir até a volta de Cristo. Mas aí vem uma pergunta: você cede às pressões do mundo ou você vai obedecer a Deus? Daniel capítulo 6, versículo 10 nos mostra. Daniel, pois, quando soube o que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Capítulo 10 de Daniel, versos 12 ao 14. Daniel recebe a resposta. Olha só. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Você pode dizer amém? Deus está ouvindo as suas palavras, irmão, suas orações na madrugada, o seu gemido durante o dia, a dor do seu coração, o seu lamento. E eu vim por causa das tuas palavras, Daniel. Imagina, é Deus falando com você, ele veio por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, podia ter botado aqui, né? O bope celeste, desceu moendo em cima do cão, 21 dias de taca, até ele liberar o anjo que trazia a resposta para Daniel. Toda vez que está uma bênção grande para chegar na sua vida, espere que vai ter guerra. Mas persevere, porque é vitória. Isso tem que estar claro na sua mente. Por isso, meu amigo, pede chuva, tenha medo de lama não, pode mandar lama, tem nada não. Está o nó arrochando, saiba. Lá em Recife, não sei se vocês sabem, eu sou de lá, a cabeça, assim. Lá na praia, a gente tinha um costume lá em Boa Viagem de dizer assim: se sentir cheiro de melancia, sai de dentro do mar, tem tubarão. Até hoje tem esse costume. Por quê? Não se sabe, mas a gente sente o cheiro. Presença de tubarão. Irmão, você começou a sentir cheiro de tubarão. Se você começou a ver que a tempestade está aumentando, que as ondas estão crescendo, e você acha que o barco vai afundar, lembre-se daquele detalhe: na hora da tempestade, Jesus dorme no barco, porque ele tem o poder do controle. Todo mundo desesperado: Senhor, a gente vai afundar, e o Senhor aí dormindo. Meu amigo, vento, moral é grande ali, meu amigo. Mas ó, quieta, quietou. E os marinheiros saíram vivos. E o anjo disse: mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E aí, meus irmãos, a gente vai perceber que a oração, a obediência, o andar com Deus é algo fundamental. Então, se você tem uma necessidade, faça como na oração do Pai Nosso. Mateus 6, verso 6. Mas tu, quando orares, repete comigo: entra no teu quarto. Olha que interessante. Fecha a porta. Ó, igualzinho o profeta disse para a mulher do azeite. Entra na tua casa e fecha a porta sobre ti e os teus filhos. Ó. Ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, cadê o amém, povo de Deus? Mas vem cá, ora o teu pai que vê em secreto, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, mas a gente não fala para Deus ouvir? E aí está dizendo que ele está vendo, é porque ele vê a intenção do coração. Ele vê a tua necessidade, a disposição de obediência. O caminho da obediência
pode ser mais longo, mas é seguro, porque Deus está nele. Quarto ponto. O azeite só para quando as vasilhas acabam. 2 Reis 4:6. Sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Quando o azeite para, ela entende que foi, repete comigo, suficiente. Você já parou para pensar que a falta de percepção de suficiência nos adoece? Quem já teve problema com ganho de peso, com obesidade, é justamente por não saber o limite entre o suficiente, o necessário, e o prazer de, eu quero mais porque é gostoso. Eu estou na luta para sair de apartamento, eu não quero mais ser apartamento, eu quero ser casa, 98, 99, passou de 100, é apartamento, 120, 130, não, me recuso. Mas a falta de percepção da suficiência faz a gente adoecer. O que eu tenho é suficiente? Não significa que você vai se acomodar a uma vida de sofrimento, de tristeza, medíocre. Não é isso não, irmão. É a gente saber que a suficiência que vem de Deus nos permite ter a paz. A Bíblia fala que é melhor um bocado de farinha seco em cima da mesa com paz no lar do que um boi cevado e uma guerra dentro de casa. Quantas pessoas estão aí agora nessa CPI, nessas confusões que está tendo aí, por sede de dinheiro, não sei para que tanto. E não podemos ser mentirosos ou fingir que a gente não precisa de dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro. Como é que a gente vai comprar as coisas? Como é que vai comer? Lógico que a gente precisa do dinheiro, óbvio que sim. Mas que dinheiro, 1 bilhão de reais, que comida é que 1 bilhão compra? Que comida é essa que 100 reais, que 1.000 reais, que 2.000 não compre? Que comida é essa? Que água é essa que se bebe, que tem que ser uma de 10 mil? Que água é essa que 10 mil faz a pessoa matar a sede e uma água da torneira para uma pessoa que é um andarilho também é dessedentado por aquela água? Ou melhor ainda, a água que eu te der, dessa tu jamais terás sede. Então a nossa suficiência é o próprio Deus. E aí quando vem a suficiência, o azeite parou. E aí vem, pague as suas dívidas para sair da vergonha. Então veio a ela, o verso 7, e o fez saber ao homem de Deus e ele disse, vai, venda o azeite, pague a tua dívida e viva do que sobrar. Eu tenho aprendido, irmãos, a crer no profeta e na palavra. Coloca, por favor, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Anota esse texto aí, irmãos. Esse texto é poderoso para nós, viu? Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu creio no meu profeta, que é meu pai, pastor Ironcio. A gente precisa, irmãos, do profeta na nossa vida, do que prega a palavra, do que anuncia a verdade, do pastor, a gente precisa. Crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede no profeta. Se o profeta está falando o que está na palavra, é profeta de Deus. Olha aí, ó. A gente acabou de ler. Eu aponto para lá porque a televisão está ali. Então é uma verdade bíblica para o meu coração e para o seu. A gente precisa crer na palavra do Senhor, que Deus manda através daquele profeta que ele mandou ao coração daquela mulher. Imagina, ela estava com a vida perdida porque estava viúva. O louvor pode subir, tá?
A comida ia acabar, ela já tinha só o azeite. A, os filhos seriam levados como pagamento das dívidas e ela ia morrer na miséria. Mas Deus hoje trouxe você aqui para te lembrar disso, que quando você coloca Deus na sua história, Ele transforma uma tragédia certa numa vitória absoluta. Amém, povo de Deus? E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Ela se apoiou na fé que o marido tinha. Veio o credor para levar meus filhos para servirem de pagamento. Então Eliseu disse: que te hei de fazer? Diz-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. E ele falou: vai, pede emprestado todos os teus vizinhos vasilhas vazias. Não peça poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E aconteceu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me mais uma. E ele respondeu: não há mais vasilha alguma. E o azeite parou. Ela foi até o profeta, fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, venda o azeite, pague a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Quando estamos dentro do propósito de Deus, Deus faz com que a gente consiga viver o resto da vida com tanta bênção que Ele tem para nos dar. Vamos ficar de pé, povo de Deus. Vamos adorar o Senhor. Meus irmãos, quero chamar aqui a irmã Fabi, que vai nos dar um recado agora. Logo em seguida estaremos dando a bênção apostólica. Boa noite, amados irmãos. Estou aqui para fazer um convite muito especial para os casais. Sábado teremos o primeiro culto de casais, às 19h30, aqui na nossa igreja, aqui no nosso templo. Então, venha, né, estaremos assim com muito amor e carinho, né, Kézia, o ministério, para recebê-los. E o nosso querido pastor Yamandro e a missionária Eliette estarão com a palavra nesse sábado. Venha fortalecer o amor e o casamento de vocês na casa de Deus. Obrigada. Então, você que é casado, não falta esse culto nesse sábado, tá bom? Às 7h30. Então, não deixa de vir, vai ser uma bênção. Não é jantar, não é lanche, é palavra de Deus para o casamento, tá bom? Então, você que quer um marido novo, uma marida nova, você traz a véia que você tem, o véio que você tem, nós reforma ele, Deus vai deixar no jeito. Diga amém. Com certeza vai ser bênção em nome de Jesus. Fica de pé, povo de Deus, fica de pé. Quero que você abrace 2 ou 3 pessoas e deseje uma semana maravilhosa. E diz aí: obedece a Jesus, meu irmão. Vocês que nos acompanham pela live, que Deus abençoe vocês em nome de Cristo. Foi muito bom estar com vocês nesse dia. Que Deus prospere cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, sábado, 19h30, hein? Os casais venham aí. Vai ser uma bênção de Deus. Estenda as mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, é maravilhoso estar em tua casa. Adorar o teu nome, ser alimentado por tua pura, perfeita, santa e eterna palavra, Senhor.
Que em nome de Cristo, ó Pai, ela tenha sido e ela já é a boa semente plantada no melhor solo, e ela vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, na nossa vida. Que tenhamos uma semana maravilhosa na Tua presença. Que o Senhor vá à frente, ó Pai amado, derramando azeite sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, que o Senhor vá abrindo portas para o Teu povo, levando vitória para aqueles que precisam, ó Pai, de uma porta de emprego aberto, da cura que vem do céu, da restauração no casamento, da restauração dos sonhos em nome de Jesus, de alguma causa na justiça, que o Senhor dê a vitória ao Teu povo para o louvor da Tua glória. Pai querido, te pedimos, ó Deus amado, a cada dia que possamos estar em Tua presença e desfrutar do Teu melhor nessa terra, mas que a nossa mão esteja estendida sempre para o necessitado. Cuida ali dos iranianos que estão sofrendo com a guerra, dos palestinos, de todo aquele povo que está ali na região árabe. Tenha misericórdia, Pai amado, do povo que sofre com as guerras, mas também, Pai amado, que o Senhor lance por terra toda ditadura que oprime os povos. Que o Senhor seja o Rei das nações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor é dono do Brasil e das nossas vidas, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo do Senhor e o Teu amor seja sobre o Teu povo, espalhado na face da terra, especialmente sobre o Teu povo aqui em Formosa, desde agora e para sempre. Se Deus é por nós e a vitória é nossa, aplauda ao Rei, Ele vive. Deus abençoe a todos.